Look at someone and wonder what is going on inside their head. E galera linda, paz do Senhor a todos meus amores, paz do Senhor ao povo de Deus, meus amores. Gente, é porque você sabe, né, gente, que dá aquele bug na mente do dia, né, e simplesmente dá aquele bug básico, né, gente, mas paz do Senhor para todo o povo de Deus. Boa noite a toda a galera linda, maravilhosa, meus amores aí, meus amorecos do Face, do Message. Gente, deixa eu te avisar uma coisinha sobre o Message. Eu não estou no momento respondendo porque tá passando, o Message não está vinculando com o meu dispositivo, entendeu? E no momento tá parado, mas não se preocupe não, meus amores, que eu gosto de responder, eu gosto de receber mensagem. Então, no tempo certo, eu irei responder, tá, meus amores? E, meus amorecos, também tem uma novidade para vocês, para quem tá chegando agora no meu Face, que mandou solicitação, quase que assassino português. Mandou solicitação para mim no Face, gente. Eu estou no YouTube, tá, galera? Eu tô com um canal no YouTube, tá certo? E tô precisando de ideias. Se você tiver uma ideia pra gente esboçar lá no canal, por favor, entre em contato comigo no PV. Qual é o PV? O PV do Telegram, tá, gente? É @Elionar, tá? No caso, você não vai botar o Y no final, você só vai colocar até o A, tá certo? Do meu nome. Então aí você vai lá, meus amorecos, tá? Entra lá no Telegram, conversa comigo, fala comigo, passa ideias, tá, gente? Ideias que eu preciso de ideias, tá? Por quê? Porque o meu canal, ele é um pão, o título do meu canal é Um Pão com a Leonar, tá certo? É um pão com a Leonai, tá? E o que significa o pão? Pão, vida, né? Então, assim, pela manhã, pela tarde, sempre uma mensagem. Então, há vídeos novos, sim, que eu já tinha gravado e postei, mas vídeo mesmo, verdadeiramente, só vai ser lançado, o vídeo oficial do canal só vai ser lançado na quinta-feira, a partir das 19 horas da noite. Aí vai ser postado o vídeo oficial do canal da Elionai, só vai ser postado na quinta-feira, tá? E os vídeos que você encontrar no canal são os vídeos que eu já gravei por Facebook e só fiz postar, tá, gente? Eu só fiz mesmo pegar os vídeos que eu já tinha gravado e postar lá. Coisas que eu já esbocei, conversei da palavra de Deus com vocês, que vocês já sabem, né, gente? Eu tô cansada. Então, vocês vão lá, o canal da Leonai, tá certo? Vocês clicam, compartilha, bate o like, tá? Ajuda o vaso aqui no São Jesus, gente. Ajuda aí, tá bom? Gente, vai lá no Kawaii também, me segue, tá? É @Leonai_Naim. E no Insta, né? Que muitos gostam agora do Insta, né? A turma gosta do Insta. Então vai lá no Insta, tá certo, gente? Vai lá no Insta, segue lá, compartilha lá também, tá certo? Em nome de Jesus, dessa moral, dessa força, assim, apesar que eu não mereço, gente, mas dá essa forcinha aí, tá? Meus amores, nessa noite maravilhosa, gente, é sábado com Deus é maravilhoso, porque se você teve o privilégio de mais uma noite você acordar e estar na presença do nosso Senhor, já é o suficiente. Meus amados e minhas amadas, né, gente, eu quero trazer para vocês nessa noite de sábado maravilhoso, tá, gente? É uma palavra que, assim, não é uma palavra não, gente, eu quero conversar, quero ter um diálogo com vocês. Eu sei que eu gostaria muito que vocês participassem comigo ao vivo, né? Mas tem gente que não gosta muito de aparecer nas câmeras, né, gente? Então, assim, meus amores, meus amorecos lindos, então, assim, eu tava conversando com algumas pessoas e a gente sempre, com essas pessoas que eu converso bastante,
A gente conversa de muitos assuntos, você imagina, muitos assuntos. E muitas vezes nós caímos sempre nos assuntos o quê? Assuntos polêmicos. E quais são os assuntos polêmicos que a gente cai mais? Relação conjugal, tá? As diversidades, o preconceito, a gente assuntos assim, né? Assuntos conjugais, interraciais e o preconceito, né? Infelizmente, meus amores, o que a gente estava mais conversando foi sobre o preconceito social, financeiro, tá? E do nosso meio evangélico. Ah, mas não, existe isso. Pior que existe, meu amado. Pior que existe, minha amada. Tá? E não só existe no nosso meio evangélico o preconceito racial, mas social. Tá? Infelizmente existe. Por quê? São pessoas que ainda não amadureceram espiritualmente ou não amadureceram dentro da palavra a entender que o nosso Deus, ele não é um Deus que faz excepção. Ele não aprenderam com o guia espiritual que Deus deixou na Terra, que o nosso Deus, ele não faz excepção de pessoas. Tá certo? Gente, eu tô sentindo um peso. Ai. Né? Peso grandioso. Glória. Que ele não faz excepção de pessoas. E tem gente que gosta verdadeiramente de fazer isso. Tá certo? Eu sofri alguns preconceitos no nosso meio social evangélico. Lá no passado, na minha mocidade, os meus filhos foram perseguidos. Eu fui perseguida por quê? Por ser humilde. E por não ter uma estabilidade financeira tão verdadeira, assim, firme, a gente sofreu até preconceito de cor. Por quê? Os meus filhos são misturados, né? Eu costumo dizer, como eu disse uma vez, gente, eu sou afrodescendente portuguesa. Por quê? Porque na nossa família tem brancos e negros, tá certo? E por ter isso lá no passado, quando eu comecei a minha carreira com Cristo, sofri muitas perseguições em relação à pele, em relação à cor. Depois comecei a sofrer em relação ao status financeiro. Ninguém podia conversar comigo, ou ninguém podia contar comigo, ou ninguém me chamava para nada porque eu era humilde. Né? Não vamos chamar ela para esse evento porque ela não tem. Não vamos chamar ela para o retiro espiritual porque ela não tem. Né? Ela não vai ter para pagar o dela, vai pagar o dos filhos dela. Não é isso? Então, infelizmente, ainda existe. E outro preconceito que eu acredito assim, que hoje diminuiu, mas ainda existe. É sobre a mulher solteira no nosso meio. As mulheres podem ser amorosas, mas elas podem ser também duras com as palavras. Meus amores, cuidado com as palavras que vocês referem e saem da sua boca. Você pode matar, verdadeiramente matar. Por quê? Porque eu sou a mãe, gente, você já sabe que eu sou mãe, você já sabe que eu tenho 5 filhos, não é novidade pra ninguém, né? Que essa morena que nos fala tem 5 filhos, né, mamãe? Deus foi generoso. Então, e essas pessoas gostam de soltar piadas, de dizer, na tua época não tinha televisão, né? Então eu escutei muito isso, piadinhas em relação ao contexto, por eu ter 5 filhos, né? E isso eu acho um absurdo, gente, no nosso meio social evangélico, tá? No nosso meio cristão, do cristianismo, porque a palavra de Deus diz que ele não faz exceção de pessoas, tá? Ele cura todos, ele ama a todos e veio para todos, mas infelizmente nem todos se agradaram dele, não é isso? Então assim, nem todos se agradam da irmã Nai, nem de fulano, nem de Beltrano, infelizmente.
Mas só que a gente deve verdadeiramente criar um vínculo com a palavra de Deus, entender o que a palavra de Deus quer trazer para a nossa vida, né? Um significado maior, trazer para a nossa vida um contexto melhor, para que a gente não venha sofrer tanto e nem venha fazer outras pessoas sofrerem, né? Ou outras mulheres ou outras pessoas sofrer o quê? Perseguições, palavras jogadas para matar, para decepcionar. Então, meus amores, preste atenção quando você for referir, ou agir, ou olhar, tá certo? Em relação a esse contexto de preconceito no nosso meio. Entenda que Deus, ele não é preconceituoso. Ele nunca foi, nunca será, tá certo? Ele abraçou prostitutas, tá certo? Ele abraçou os leprosos, ele curou. Ah, não, mas eu estou dizendo exemplo. Não significa que ele saiu realmente, literalmente, abraçando. Eu acredito fielmente a qual a palavra me ensina que a Maria Madalena, ela teve um privilégio maior. Ele abraçou nosso Senhor. Eu assim, nesse contexto de abraço, eu gostaria muito de ser ela. Por ter o privilégio de ter abraçado a Deus, certo? E ter também enxugado, lavado com as lágrimas os pés do nosso Senhor, né? Marta e Maria, que teve o privilégio de receber o nosso Senhor em sua casa, a qual o contexto não fala que tinha homens ali, para que ele não viesse entrar. Veja que interessante. A palavra do Senhor diz que o Senhor foi ter na casa de Marta e Maria, foi fazer visita. Foi uma visita evangelizadora, uma visita. E chegando lá, o contexto não diz, tá? A pessoa que escreveu, detalhou, né, o movimento do nosso Senhor Jesus Cristo na casa de Marta e Maria, não escreveu que tinha Lázaro estava lá, não. Também não escreveu que tinha os discípulos em volta. Não. Só descreveu que estava Jesus, Marta e Maria. E Maria estava aos pés de Jesus, escutando as histórias evangelizadoras. Enquanto Marta, ela si própria se atarefava. Veja que coisa linda. E hoje em dia, o homem, quando entra numa casa, porque infelizmente a mente pecaminosa, né, que é um campo de batalha enorme. Mas se o homem de Deus, eu não digo de Deus porque ele foi criado por Deus, viu, gente? Entenda. O homem que realmente tem o temor do Espírito Santo. O homem que tem o temor, né, de fazer as coisas corretas de acordo com a palavra. Então, o homem que vai entrar na casa de uma irmã para visitar ou abraçá-la, né? Ah, mas a gente não pode. Não, isso depende da liturgia de cada ministério. Porque Deus, ele não descreveu detalhadamente, tem esboços explicando como o comportamento do homem e da mulher. Mas não diz detalhadamente, minuciosamente, que o homem não possa chegar a abraçar e que não possa entrar numa casa de uma mulher solteira. Assim, Deus, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não ia fazer isso com Marta e Maria. Tá certo? Mas qual foi o momento? O momento de trazer uma palavra, um momento de curar alguém, um momento de explicar, né? Visitar, uma visita espiritual, né? Não pegar esse contexto e o homem em si, né? E a mulher também, gente, que a mulher ela não é exonerada do seu pecado de pensamentos, não. Porque a palavra diz que nós pecamos pelo pensamento, antes mesmo de a gente transmitir para a boca as ações. O pensamento é a pior arma, entendeu? É um campo de batalha muito grande. Então, vai uma pessoa dessa desprovida de que não quer a sabedoria divina do alto. Vai dizendo por aí que vai visitar a irmã e acontece do escândalo evangelístico, né? Ah, porque a irmã se deitou e está em fornicação com fulano e o irmão papai. Então, assim, vamos entender o contexto. Por isso que diz que a visita evangelizadora, tá? Jesus entrou na casa de Marta e Maria para visitar, não só para saber se elas estavam bem, mas para trazer
algo da parte de Deus, um evangelismo, né? Tanto que Maria se encontrava aos pés do Senhor, se regozijando das parábolas que Deus contava, né? Coisa linda, coisa bonita que Deus falava ali aos pés, né? Vamos se dizer assim, entre aspas, a gente viu, galera, aos pés de Maria, né? Aos pés do ouvido de Maria. E quantos não se incomodavam com essas atitudes de Deus? Os fariseus, nós sabemos que os fariseus são aqueles que hoje em dia, nós trazemos para o nosso contexto, os fariseus que nós trazemos para a nossa vida, não é aqueles fariseus do passado, são piores, né? São piores, porque os fariseus do passado, eles pagavam, eles faziam estratégia, eles faziam uma assembleia para maquinar o mal, para destruir o nosso Senhor. Hoje a turma não precisa fazer assembleia ou fazer uma reunião para escarnecer a Deus. Por quê? Porque muitos que dizem Senhor, Senhor, mas não servem, se auto-escandaliza o Evangelho de Cristo, o Evangelho da paz, né? As pisadas, desonra as pisadas de Deus, né? Desonra a palavra. Então hoje, os fariseus, muitas vezes somos nós mesmos, quando não se posicionamos a fazer as coisas certas, não fazemos a palavra de Deus certa. Vaso 1. Ei, produção, olha aí, por favor. Tem alguém? Tem Mateus Vital. Quem? Mateus Vital. Mateus Vital, meu querido. Seja bem-vindo, tá? Essa humilde live. Sinta-se à vontade, porque eu costumo dizer que a casa não é minha, é a casa de Deus, tá? Então, voltando ao assunto, gente. Então, tem gente, né, que fazem isso no nosso meio e frustra outras pessoas. Aquele irmão... Nossa, quantos irmãos eu não vejo que não tem um paletó, que não tem um terno, que não tem uma gravata, né? Não tem uma casa própria, ou que não tem um status, não tem um carro, né? E eu estou falando irmãos, eu estou falando realmente, nitidamente, um irmão do sexo masculino. E quando a gente está em reunião, a gente debate muito sobre muitas coisas que acontecem para que a gente não venha fazer o que as outras pessoas têm um hábito feio de fazer, que é adquirir na sua vida. Então, quando a gente se reúne, eu e as meninas, a gente se reúne, né, as missionárias, as pastoras, se reunimos e a gente começa a conversar. A gente costuma dizer que é um café com Cristo ou um jantar com Cristo, porque nós convidamos a Deus para aquele assunto que vai ser esboçado ali naquele diálogo, aquela conversa. E o bom é que a gente não se reúne para meter pau em ninguém, nem conversar da vida de ninguém, porque a gente não ganha nada com isso. Mas a gente debatemos muito, esboçamos muito as crises que está no nosso meio evangelístico, no nosso meio ministerial. Muita crise, gente, que estão sendo tampadas com a peneira. Muita crise, entendeu? Você sabe que o que é bullying? Meus amados, você sabe o que significa a palavra bullying? Você sabe que hoje, no mundo inteiro global, a ONG decretou o bullying como crime, né? Não só antissocial ou racial, tá? Mas é crime em todo na nossa terra global, é crime. É contra, entendeu? A lei fazer bullying com alguém, tá certo? E bullying é você zombar, você fazer certos tipos de referência a algo que a pessoa tem o seu defeito, a sua desqualificação entre si, entre aspas, né, meus amores? E você expor aquela pessoa e aquela pessoa não se agradar daquilo que está sendo exposta, né? Na verdade. E você pegar e usar essas situações para ofender. Então, no nosso meio do cristianismo, tende muito. Tem pessoas que faz bullying porque a pessoa é magra, faz bullying porque a pessoa é gorda, faz bullying por causa do cabelo,
Eu mesmo sofro, gente. Sofro um certo tipo de bullying pelo modo de agir, se vestir, tá? E o meu cabelo, eu sofro bullying pelo meu cabelo. Ai, mamãe, você só tem um cabelo bonito. Tenho, porque eu me amo, né? O meu Senhor me ensinou, primeiramente, para eu amar o meu irmão, eu tenho que me amar, tá? Eu tenho que zelar por mim. Então, assim, eu me amo primeiro para eu poder zelar por outro, para eu amar, para eu saber o que é amar outra pessoa, eu tenho que me amar, tá? Não me colocando em primeiro lugar ou lá acima de nada ou de alguém, não. Mas o amor é isso, tá certo? É amar com zelo, com carinho, com dedicação, você cuidar da pessoa. Então a gente sofre bullying, eu sofro muito bullying no nosso meio. Eu sofro bullying por ser mãe solteira, por ter escolhido pessoas na minha vida errôneas. Sofro bullying por ter deixado a área de missionária. Sofro porque no tempo que era para ser ungida, eu não aceitei, né? Então, assim, eu sofro bullying por isso, sofro preconceito sobre isso, sofro preconceito, sofro bullying por ser uma pessoa humilde, né? De estaturas financeiras humildes. Gente, então eu sofro preconceito, perseguição, bullying. E não é nas pessoas do lado de fora que não conhecem a Cristo, que nunca ouviu falar. É as pessoas que tiveram intimidade com Ele e que também servem a Ele. Você está vendo o grau, a profundeza do que ocorre no nosso meio do cristianismo, no nosso meio evangélico? E isso é global. Isso não é porque é só no Brasil. Não, meu amor, não é só no Brasil não. Viu? É norte-americanos. Em todos os lugares. Em todos os lugares você vai ver esse preconceito antissocial e racismo. Tá certo, gente? Então, vamos aprender nessa noite, pela misericórdia, vamos aprender que a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é o maior guia que Deus deixou na terra, ele aprender que o nosso Deus, ele é manso, humilde, e ele nunca colocou ali na Bíblia, na palavra, ele colocou concepção de pessoas. Ah, eu vou separar esse povo aqui, porque esse povo aqui não dá para andar com esse povo. Não, ele não fez isso. A palavra nos mostra que quando se há uma multidão, ele sempre estava nela. Aí você imagina, vamos imaginar um pouquinho. Deus sempre ia à multidão, ele ia ao encontro da multidão. Ele sempre ia de cabeça curar os leprosos, trazer o milagre, a cura, né? Fazer o impossível, os mortos ressuscitar. Ele sempre estava no meio da multidão. E na multidão, será que só tinha um povo separado, remido, escolhido e lavado? Será que no meio da multidão que Deus sempre se encontrava, existia naquela época um povo realmente só aquele povo separado? Com só, não, vamos supor, Deus, vamos dar exemplo aqui. Aí Deus sempre ia de encontro a uma multidão, Deus sempre ia caminhando com o povo. Aí esse povo era povo só rico, só os ricos. Ou se não era só o povo branco. Não, gente. Quando Deus ia ter com a multidão, tem uma passagem que diz que ele foi caminhando com a multidão. Se encontra lá em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. E a partir do versículo 9 que fala, né, a parábola, a história de um homem que tinha uma mão mirrada, né? E ali no versículo, em seguida, em sequência, você vai encontrar um versículo que diz nitidamente que ele foi caminhando para a multidão. E tantos outros dentro da palavra do Senhor, principalmente no Novo Testamento, no livro do Novo Testamento, você vai encontrar que ele sempre foi ter com a multidão. Ele sempre foi caminhando com a multidão. E será que essa multidão dessa época, da época de Cristo, tinha essa acepção de pessoas? Será que naquele meio da multidão o Senhor fazia acepção de pessoas? Não. Se ele sempre procurava estar
caminhando, ainda ter com a multidão, é porque ele queria alcançar todos os povos, culturas, nações, tudo. Ele queria levar, ele estava ali para levar e para que se cumprisse a lei que foi dita da época de Isaías, foi dita na época de Moisés, para se cumprir o propósito que ele foi restituído, né? Então, para que não viesse nem mais dor, nem mais sofrimento, nem perseguições. Veja só, o nosso Deus, ele foi levado cativo, gente. Mas ele andou com multidões, ele mostrou a gente que a gente não deve fazer exceções, ter preconceitos, independente do rico, do seu pobre, independente de cor, independente de veste, de cabelo, entendeu? Independente de tudo isso, ele sempre estava no meio da multidão. E na multidão tem todas as pessoas, de todos os tipos, de toda nacionalidade, de toda cultura, de todo jeito, gente. Tem de tudo, entendeu? E ele nunca fez exceção de pessoas. Ele mostrou e deu exemplo. E porque eu e você, outros demais sem sabedoria, sempre quer fazer isso, sabe? Eu tenho aprendido muito lendo a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos corrige todos os dias, amado, viu? Ela nos corrige. Se quem quiser aprender mesmo, ler, ela nos corrige verdadeiramente. Ela nos afronta todos os dias. Quem lê mesmo a palavra de... Ai, eu sinto uma dor aqui. Perdão, Jesus, eu senti um peso. Está repreendido em nome de Jesus. E assim, ela nos afronta todos os dias. Se você abre ela, mas ela é uma palavra de afronta. Não estou dizendo que a palavra de Deus é sempre afronta. Eu estou dizendo que literalmente ela nos corrige. Então, por nos corrigir, nós é que nos afrontamos com ela. Entendeu? Nós que olhamos assim, estamos lendo o versículo, uma história, e nós se afrontamos com ela. Não é que ela nos afronta, ela nos ensina que nós devemos se examinar. Mas tem pessoas que não querem pegar essa palavra, não querem pegar a palavra de Deus, entendeu? E usar realmente, verdadeiramente, como guia. Certo? Produção, não estou enxergando. Quem que está conosco? Tecladista Caio está assistindo. Matheus Vidal assistindo. Tecladista Caio. Caio, meu querido, seja bem-vindo, meu amado, viu? Seja bem-vindo a essa humilde live. Sinta-se à vontade, porque aqui a casa não é minha, é a casa do Senhor, tá certo? O Face pode estar com o meu nome, mas é Ele que manda. E nos manda, na verdade, né? Então, assim, gente, são pessoas que não querem pegar a palavra. A gente estava conversando isso com uma pastora ontem, a gente estava em reunião ontem, e a gente conversando sobre todas essas coisas. Mundialmente, nos persegue, tá? Mundialmente. Não tem esse negócio de ser brasileiro porque eu sou dos Estados Unidos, por sua França. Não, gente. São coisas que nos perseguem, ou porque você acha que você é cristão aqui no Brasil, não tem cristão lá fora. Não, tem cristão na França, tem cristão no Japão, na Coreia. O mundo do cristianismo cresceu, alcançou patamares muito altos. Entendeu? Quando Deus disse assim, ide e pregai o evangelho a toda a criatura, e realmente muitos missionários, muitas pessoas estão pregando o evangelho. E a gente hoje temos a possibilidade de alcançar mais e mais as pessoas que querem ouvir da parte do Senhor, mas também querem aceitar. Por onde? Pela internet, entendeu? É uma forma digital global de alcançar quando a gente não tem dinheiro. Hoje a gente não tem um fundo de renda mensal tão amplo para a gente pegar um voo, né? Fazer passaporte, pegar a passagem ali, né? Ou pegar aqui um voo para São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e levar a palavra de Deus. Isso não é para muitos, isso são para poucos. Infelizmente ainda são para poucos. Poucas pessoas ainda evangelizam e são missionários desse padrão de viajar, padrão de levar a palavra, entendeu? Tendo possibilidade de dinheiro levando
a palavra de Deus. Ainda não é. Então, são pessoas que não querem aprender do nosso Senhor, que é manso e humilde para nos ensinar. Pessoas que não querem pegar a palavra e olhar aquela palavra e dizer assim, não, é verdade, Jesus, eu preciso mudar, isso está errado. Eu estou perseguindo meu irmão. E sabe que a palavra do Senhor, é por isso que eu digo que a palavra do Senhor nos afronta. Quando eu me peguei afrontando alguém, a palavra automaticamente me chamou para centralizar e filtrar e analisar a mim mesma. Em qual sentido? A palavra do Senhor é bastante conhecida, esse versículo, né? Que quando diz assim, na medida que eu julgo o meu irmão, eu sou julgada. Quando eu aponto, quando eu calúnio. Então, eu sou, na medida que eu faço isso, Deus ele vai me colocar na balança, né? E essa balança de Deus não é aquele que eu estou apontando ou falando ou divulgando algo errôneo sobre a vida dele. É a minha vida que vai ser colocada sobre a balança, sabe? Eu vejo a balança de Deus feito uma pena e a minha pessoa. Uma pena. Aí ele bota uma pena lá e bota a minha pessoa para julgar, para ser julgada por ele. E essa pena não sai do lugar. Significa que o meu pecado, o meu erro de perseguir o meu irmão e não ajudá-lo é maior do que a pena. Porque se a pena é eu subo urgente, isso é forte demais. Eu tive essa interpretação numas noites de temor em relação quando eu me peguei olhando para o irmão e a velocidade do pecado, do meu pensamento foi assim, foi de imediato. Eu disse, Jesus, cheguei em casa já pedindo perdão, o Senhor me perdoe. Porque eu já olhei para o irmão, já julgando ele, certo? Então, eu passei por muitas coisas, gente. Para eu estar falando isso é porque eu passei e fiz. E hoje eu aprendi dentro da palavra. Por isso que ela nos confronta, entendeu? Ela passa a nos confrontar porque a gente não passa a analisar. A gente olha para ela e não analisa. Então, ela nos confronta dessa maneira. Mas não significa que a palavra de Deus ela é uma palavra para nos confrontar. Não. Ela passa ao confronto quando a gente faz coisas errôneas, erradas, entendeu? Por falta de sabedoria, não olhamos direito. Então, algo que não nos agrada, aí nos confronta. Pode perceber quando você está lendo uma palavra, ou alguém está esboçando, um pregador está esboçando a palavra, o pregador está falando do contexto literal bíblico, mesmo ele sendo duro, ou manso, ou humilde, não sei qual forma que você... E de repente você escuta a palavra. A gente tem a mania de só pegar as coisas boas, mas não escutar as coisas que é nos corrigir. Eu fazia muito isso, amado. Eu confesso a vocês que eu fazia. Eu só saía para a igreja. Quando eu saía para a igreja, que eu chegava lá. Aí eu chegava lá, eu dizia assim, eu só quero pegar as coisas boas. Vê que a irmã não era uma benção. E não mudava em nada, porque eu só queria pegar as coisas boas, mas para eu receber as coisas boas, eu tinha que me consertar. Eu tinha que andar ali, ó, no estreito com Deus, para eu poder pegar as coisas boas. Então, que nessa noite você venha querer aprender a humildade, a simplicidade, mas também a autocorreção da palavra de Deus para a tua vida, tá certo? Que para você aprender que no nosso meio não deve ter bullying, preconceito, tá certo? Separação, divisão, até porque a palavra do Senhor diz que um reino subdividido, ele não prospera, tá certo? E esse contexto de um reino subdividido não prospera, gente, é muito forte, é tão profundo, que se você olhar direitinho o contexto das igrejas, de título, etc. Tal, você vai ficar, poxa, meu Deus, é verdade, se eu faço as coisas tão perfeitas e a gente estraga, tá? Então que você hoje, nessa noite, você venha entender essa palavra e que você venha trazer para o seu coração e sua mente, pratique com amor e sabedoria, tá certo? Deixe os preconceitos de lado, em todos os preconceitos que se vê no seu pensamento, repreenda agora.
Amém? E venha se agarrar com a palavra, porque a palavra, você pode achar que ela é dura, mas ela é tua amiga, tá? Ela é tua amiga. Pode ter certeza no que eu estou lhe dizendo, ela é sua amiga. Um dia você vai entender e você vai dar razão a essa pequena live, esse pequeno vídeo. Amém? Produção, pode ligar para mim? Então fiquem com Deus, gente, meus amores. Fiquem na santa paz do Senhor. Até mais.